Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará, Banpará S.A. e Grupo Líder. Robério de Oliveira é paraense, tem 51 anos e comanda a segunda geração do escritório de advocacia de Oliveira, que completou 50 anos em maio passado. Formou-se em 1992 pela Universidade da Amazônia, a UNAMA, e foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará, de 2010 a 2018. É um advogado militante. A nossa conversa de hoje é com o advogado Robério de Oliveira. Nós vamos conversar sobre direito eleitoral. As eleições estão aí praticamente na porta. No dia 15 de novembro é o primeiro turno. Olá, Robério, obrigado por você ter vindo aqui a este Papo no Tucupi. Prazer é todo nosso. Robério, pela primeira vez nós vamos ter uma campanha sem gente na rua. Quer dizer, isso melhora ou piora para os candidatos na sua avaliação? Olha, Tito, eu acho que desde uma mini reforma de 2015, que introduziu o conceito de pré-campanha, porque até as eleições de 2016 tudo era proibido no momento pré-eleitoral. Com a reforma, com a mini reforma de 2015, que entrou em vigor nas eleições nas municipais de 2016, houve a possibilidade do candidato, desde o começo do ano, se comunicar como pré-candidato a vereador, a prefeito, a governador, a deputado estadual, federal, com o seu eleitor. E essa comunicação era através das redes sociais, que a cada eleição vem crescendo no nosso país, uma coisa que já se afirmou no mundo, mas que vinha em uma crescente, não é? Então, desde o começo do ano, o candidato podia se apresentar, podia se reunir, podia um sindicato, uma associação, um grupo de pessoas. Nesta eleição, a pré-campanha iniciou muito viva, né? Eleições de 2020, né? Os meios de comunicação com o eleitor aumentando e aproximando o eleitor do seu candidato para conhecer o candidato do seu eleitor. Aí veio a pandemia. E a pandemia tirou também uma coisa que é uma tradição. Ele tirou aquelas grandes reuniões, a proximidade, o tapinha nas costas, o aperto de mão. Isso veio... Ninguém esperava essa pandemia, né? Ninguém esperava esse distanciamento mundial, né? E coincide com uma eleição no Brasil. Roberto, uma questão que intriga muito as pessoas é dizer o seguinte: como é que você pode fazer uma eleição, se fosse possível, obviamente, apenas com um voto facultativo e eletrônico? Isso é possível? Você defende o voto facultativo ou o voto no Brasil tem que ser obrigatório mesmo? Olha, eu acho que se formos olhar, Tito, pelo ponto de vista da democracia, eu não posso ser obrigado a votar. Não é? Eu tenho que ter o meu direito de escolha, que começa, vou votar, não é? Quero votar no candidato A ou B, quero participar do processo eleitoral, não é? Então, eu acho que o voto facultativo é igual à democracia. Então, eu sou um defensor do voto facultativo. O voto eletrônico, eu acho que, apesar do Brasil ter um sistema eleitoral que é modelo para o mundo, mas eu vejo que o momento do nosso país não reclama isso. Eu acho que se nós tivéssemos instituições mais firmes, até porque, Tito, precisamos reconhecer uma coisa: a nossa democracia é nova. Não é? A nossa democracia é nova. A nossa democracia verdadeiramente é pós-Constituição de 88. A nossa democracia é um jovem adulto. O período mais longo, né, democrático brasileiro. O período mais longo. A democracia no Brasil é uma sanfona que abre e fecha. E agora que tenha, né, aberto as suas portas e continue ao horizonte. Não é mais o para trás, o para trás é sombrio. Por isso essas duas questões, né? De certo modo, o voto facultativo já né? Porque a multa é tão irrisória que quem quiser não votar não vai. Mas
Agora, a circunstância, eu acho que numa democracia como a nossa é preciso ter esse incentivo ainda de obrigar, né? Tem coisas que, assim, eu digo que eu sou a favor, mas não para o Brasil de agora, não é? Eu acho que o nosso país ele precisa amadurecer ainda muito. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê que eles atingiram o estágio, vamos assim dizer, de democracia que tem hoje, mas a gente também tem que reconhecer, olha o que eles já passaram, não é, Tito? É verdade. Quais você acha, Roberto, que as principais questões debatidas em nível de direito eleitoral agora nesta eleição? Claro que tem a questão dos prazos, né, que ficou uma coisa ainda meio confusa. Tem questões muito vinculadas à participação de candidato. Acabou a coligação proporcional, né? Você acha que essas questões ainda vão estar na linha de frente da... Porque mais uma vez nós temos uma situação a brasileira, Tito. As coligações acabaram assim, mais ou menos, não é? Porque, na verdade, os partidos podem se coligar na chamada eleição proporcional, que nessa eleição é eleição de vereador, não é? Eles não podem se coligar, não podem, não é? Para a coligação proporcional, mas podem se coligar na eleição majoritária. Eu acho que isso confunde um pouco o eleitor, não é? Como é que o meu partido caminha sozinho para vereador, mas está coligado com outros partidos ou com outro partido na eleição majoritária, no caso de prefeito. Eu acho que isso confunde um pouco o eleitor. Na verdade, a coligação não acabou, não é? A coligação não acabou, porque a coligação majoritária, ela continua. O que acabou foi a Você acha que deveria acabar a majoritária também? Olha, eu acho que se nós vamos fazer uma experiência de mudança, que seja verdadeiramente de mudança. Eu acho que se o legislador entendeu para mudar que a coligação proporcional não era boa, e por que a majoritária o é? Não é? Mas agora vai ter cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira também eu vejo assim, toda a estrutura do processo... Explica aí para o nosso telespectador aí, para o nosso espectador, o que é a cláusula de barreira. Olha lá, a cláusula de barreira, introduzida aí já nos anos 2000, ela vem a limitar a participação daquele partido nas próximas eleições e para receber o fundo partidário que não atinja um determinado número de votos, um percentual da eleição geral. Fundo partidário. Aí ele fica sem fundo partidário, fica sem horário de televisão, ou seja, Tito, é outra coisa brasileira do processo eleitoral. O pequeno é empurrado a continuar pequeno. Vamos olhar para a distribuição do fundo partidário nessas eleições. Partidos como PCdoB, partidos como PV, enfim, os pequenos partidos... Ideológicos esses, né? Ideológicos, eles recebem infinitamente menos do que os grandes partidos, não é? A lógica é aquela lógica empresarial, né? O grande supermercado tem a possibilidade de ganhar mais e a pequena venda da ponta da rua a possibilidade de ganhar menos, e é empurrada para isso, não é? Se eu quero verdadeiramente distribuir e possibilitar que o pequeno se torne médio, que o médio se torne grande e a movimentação, não é, na raia político-partidária, como é que para o pequeno eu dou quase nada e para o grande eu dou quase tudo? Pois é, mas não existe espectro ideológico. Eu estava lendo só em tramitação e de busca de assinaturas no Congresso Nacional e em vias de legalização, buscando legalização no Tribunal Superior Eleitoral, tem 160 partidos, fora os 33 já existentes. Isso não tem espectro ideológico, né? Eu acho que a depuração talvez, ela tem que haver essa depuração, né? Porque manter um espectro de 8 a 10 partidos é razoável, mas mais que isso é cliente, né? É cliente, verdade, é uma empresa, é um negócio. É um negócio. Não é? E eu acho que isso faz parte do histórico fisiologismo brasileiro, não é?
e muito vivo, muito forte na política brasileira, né? Nós não podemos imaginar um país com, vamos só deixar dos que buscam a legalidade, né? Se regularizar. Esse número beira, como você falou, as 160 agremiações, né? Então nós não podemos imaginar que tenhamos 160 correntes diferentes, né? Isso não existe. Eu sempre gosto de olhar para democracias consolidadas. Se a gente for olhar para qualquer uma da Europa, do mais ao sul ou mais ao norte, isso não existe. Roberto, como é que você está vendo, aconteceu na eleição passada, em 2018, e agora deve se consolidar desta eleição de 2020, que é exatamente financiamento público de campanha. Você acha que é por aí a saída? Olha lá, Tito, o direito eleitoral comparado revela o seguinte, e eu me valho sempre das democracias mais antigas. Se você vê na Alemanha, existe o financiamento público e a possibilidade do partido captar o privado. Assim é na Itália, assim é na Suécia, Áustria, Dinamarca, Holanda. Sempre o Estado, ou mais ou menos, ele contribui, não é? Não contribui tanto, né, nas democracias europeias como na democracia brasileira, não é? Mas a contribuição estatal é uma regra, não é? Contudo, eu acredito que aqui no Brasil, depois de tudo que nós fomos testemunhas do que foi revelado que acontecia naquele processo que tramitou no Supremo, batizado de mensalão, eu acho que deveríamos ter uma mudança, não é? Aí eu queria te dizer uma coisa sobre mudança, Tito. Prestação de contas. Eu escrevi um artigo sobre prestação de contas de campanha em 2002. O nome do meu artigo é Um Jogo de Faz de Conta. De 2002 para cá, Tito, isso mudou muito pouco, porque existe muito regramento para o candidato prestar conta. As eleições de 2018 foi quase uma prestação de contas de administração pública. Agora, o mecanismo de punição é quase nenhum. O candidato pode ter contas desaprovadas que nada acontece com ele, diferente do administrador público. Se o administrador público tiver uma conta reprovada, ele tem uma sanção muito firme, muito forte, que é a suspensão de seus direitos políticos. Ou seja, os deputados facilitaram para ele. Ou seja, o Congresso facilitou. Ou seja, é criado um mecanismo extenso de prestação de contas, que você tem que ter realmente um escritório de contabilidade ao lado... Dos bons, hein? Dos bons, ao lado do candidato, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, só voltado para a prestação de conta. Aí você tem a sua conta de campanha reprovada e o que é que lhe acontece, Tito? Nada. Não é? Você tem que fazer efetivamente cumprir a legislação no que se refere à prestação de contas, mas criando não só um rito duro, firme, como é o rito da prestação de contas no Brasil, já há umas 4, 5 eleições. O problema é que, na hora de surgir os artigos da punição para o caso de prestação de conta reprovada e ter a gradação da punição, não há gradação de punição. Se você for ver os registros de punição por prestação de contas, de cassação de mandatos, diploma, por prestação de contas não conformes, é baixíssimo, quase nas raias do irrisório. Quer dizer, você acha que o financiamento público de campanha é a melhor saída? Não, eu acho, Tito, que tem coisas que para o Brasil não é agora. Eu sou contra, na verdade, o financiamento público. Eu acho que se um cidadão quer ser candidato, ele tem que organizar o seu grupo político, não é? E tem que haver limitação na doação, na possibilidade de doar. O próprio candidato pode ser o seu maior doador, mas tem que limitar a possibilidade do seu grupo político, dos seus amigos doarem, como temos uma limitação hoje, não é? Roberto, a experiência que nós tivemos recente era que o empresário, obviamente, ia ao BNDES, pegava o empréstimo. Com este empréstimo, ele financiava partidos ou candidatos,
dava inclusive para 3 candidatos, como se partido político, como se empresa fosse um ente político. E aí depois ia cobrar deste governo que se elegesse obras para si. Ou seja, não existia nenhuma vedação de que aquele candidato que doou pudesse fazer negócio com o governo. Eu não sei se essa é a melhor situação, mas, por exemplo, você incentivar que o eleitor comum possa doar, como acontece nos Estados Unidos, talvez seja um caminho, mas não é para agora. Eu acho que o financiamento público talvez seja um mal necessário nesse momento, não? Olha lá, Tito, em primeiro lugar, eu acho que empresa não apoia ninguém, né? Empresa faz investimento, né? Isso. Empresa, assim como faz um investimento em uma ação bem cotada na Bolsa, a empresa faz um investimento em um candidato, aposta nele e, como toda aposta, é uma rua de mão dupla. A aposta volta, não é? Se a empresa compra a ação agora na Bovespa da Vale, ela fica esperando que a ação suba para ela poder vender amanhã e ter o seu dinheiro e mais... Compra na baixa e vende na alta. Compra né? na baixa e vende na alta. Essa é a regra da Bolsa, né? Um bordão da Bolsa. E é o bordão do que era, Tito, o mercado de investimento nas eleições do Brasil. Né? O empresário, aquilo que você falou, e nós fomos testemunhas aí em vários depoimentos, frutos de delação premiada, que eu acho que é um capítulo à parte aí, nesse momento, porque passa a democracia do Brasil, mas nós vemos empresários dizendo que apoiava literalmente a todos. Para uns dava mais, os mais bem posicionados, né, na corrida eleitoral, mas também apoiava aquele com uma posição não tão boa. Ou seja, ele fazia o que tipicamente um empresário faz, ele aposta. Ele aposta menos no que não está, digamos assim, tão bem e mais no que está melhor posicionado. Então, do ponto de vista empresarial, eu acho que isso estava corretíssimo, ele está fazendo uma aposta. Porque empresa não faz caridade, empresa a natureza da muito alto na volta. O lucro é da natureza da empresa, né? Um detalhe que já era financiamento público, porque o empresário, ele não dava esse dinheiro dele, do caixa dele. Ele ia buscar empréstimo no BNDES e emprestava desse dinheiro do BNDES. Exatamente. Veja o caso que foi confessado pelo Odebrecht. Eles deram dinheiro para a Dilma, para o Aécio e para a Marina. Exatamente. E tudo para buscar depois a compensação. Né? Aí quiseram agradar gregos, então, troianos e já era um fenícios. financiamento público para poucos. Né? Exatamente. E talvez, Tito, nesse momento, pós essa, digamos assim, revelação que tivemos do que acontecia, não é, na calada da noite, no financiamento de campanha, eu acho que o melhor seria que o cidadão fosse o grande motor dessa campanha. E ocorrer uma coisa básica, Tito, barateamento das campanhas. Olha lá, Tito, vamos nos lembrar que até 2002 você podia contratar do Roberto Carlos ao Chitãozinho e Chororó, de uma banda de carimbó da minha querida Marapani a uma banda de rock. Então, e isso animava e isso atraía desmedidamente, por conta da capacidade financeira de um candidato, um maior ou menor público para o teu evento de campanha, para o teu comício. Você se lembra aquela eleição, a eleição de 98, em que foi a reeleição do Fernando Henrique, onde pela primeira vez o Brasil teve a possibilidade de reeleger um candidato. Então, a campanha do Fernando Henrique contratou uma dupla, a dupla sertaneja da hora, e o Lula contratou a outra dupla, que ficavam de comício em comício acompanhando o candidato à presidência da República. E assim eram nas eleições estaduais e nas eleições municipais. E isso tem um poder muito forte de desigualar uma candidatura da outra. Você acha que as redes sociais vieram igualar as candidaturas? Eu acho que as redes sociais Internet. vieram baratear as candidaturas e vieram também a possibilitar que eu atinja, por um veículo de baixo custo, o mesmo público que um candidato mais abastado
atinja também. Ele vai atingir, mas isso também é natural, né? É regra do jogo. Nós não vivemos num mundo fantasioso. Quem tem um maior recurso, se ele tem candidato para contratar, se o candidato, o pré-candidato ou o candidato tem condições de contratar um melhor publicitário, uma equipe de produção, claro que o programa dele vai ser melhor do que um outro candidato que não tem, principalmente na pré-campanha, que é só rede social, basicamente, ainda mais em tempos de pandemia. Mas o que eu vejo é que ela possibilita que todos cheguem ao distinto público. Neste momento de pré-campanha, a única coisa que não pode é pedir voto. Mas você pode, inclusive, dizer sua plataforma, dizer o que você pretende fazer, como se fosse a pré-campanha do candidato tal. E aí usar as redes sociais para isso. E nesse momento, já nessa pré-campanha, começa a chamada praga da internet, que são as notícias falsas ou as fake news. Como é que elas vão se comportar nessas eleições? Você acha que os tribunais eleitorais terão força para conter, pelo menos, uma parte dessas notícias falsas? Olha, os mecanismos de controle em relação às fake news, eles vêm aumentando. Não é fácil uma fake news ser capturada de forma instantânea, não é? Porque tem que haver a procura do Judiciário Eleitoral para dizer o prejudicado que aquilo é uma fake news, há uma decisão judicial sobre isso e é o cumprimento. O grande problema da fake news é que, como tudo no mundo virtual, ele passa de forma vertiginosa, ou tem a possibilidade de acontecerem vários compartilhamentos e aquele grupo interessado nessa fake news, ele faz com que ela se dissemine pelos não interessados, mas por aqueles que estão receptivos a receber uma notícia, não é? Mas eu acredito que, em relação a fake news, apesar dos mecanismos da justiça eleitoral a cada eleição terem melhorado, é algo difícil de se conter de forma instantânea, porque tudo no mundo virtual, Tito, é instantâneo. Se eu posto uma notícia agora verdadeiramente falsa, essa notícia daqui a uma hora ela já pode ter corrido o nosso estado do Pará, os 4 cantos. E aí, como faz? E a reposição, Tito, a reposição da verdade, ela nunca vem com a mesma intensidade do que a mentira circula, não é? Não, porque, na realidade, na regra, se você vê, a verdade não tem dono, né? Isso é a liberdade de expressão. Mas agora a mentira tem. A mentira você tem que saber porque ela tem um dono. Alguém disseminou. Sim. E na internet, na realidade, fora os mecanismos oficiais de impulsionamento, você tem os impulsionamentos por robôs, você sabe como chegar perto dele. Sim. Mas é uma tarefa muito grande para os tribunais eleitorais. Você acha que vai ser possível identificar os bots, os robôs? É possível identificar, mas auxílio da Polícia Federal, obviamente. Né? Mas não com, digamos, a celeridade que o mundo virtual reclama. Olha lá, vamos ver em uma democracia consolidada, nos Estados Unidos, a última eleição presidencial em que foi eleito o atual presidente, houve uma utilização de robôs que só se descobriu em relação à sua adversária, que só se descobriu depois. Então, o processo eleitoral tem... ele, primeiro... Comandada pelo Steve Bannon, o mesmo cara... Exatamente. O mesmo cara que conseguiu que a Inglaterra saísse, né? Sim. Dissesse sim ao Brexit, né? Então, o mundo virtual ele é instantâneo, ele é o agora, não é para o mundo virtual, não tem amanhã. Então, vir uma ordem judicial hoje às 18 horas para retirar uma fake news, tirar a origem, né, o CRL do ar, daqui para as 18 horas, Tito, olha o estrago que alguém não já causou na campanha de outro. Além de ser crime comum, é crime eleitoral, né? É crime eleitoral também punível com pena de detenção. Roberto, o Pará é um país, né? É muito grande, belo país. É enorme, são rios, são estradas, alguns lugares você só chega mesmo de avião, pelo alto. Sim. Como é que será a fiscalização dessa campanha em Belém? Você acha que o tribunal vai dar conta disso? Olha... Ou sempre deu?
Olha lá, eu acho que com o advento das redes sociais, a possibilidade... A velocidade. A velocidade, a possibilidade de alguma irregularidade ser filmada, esse eu acho que é o lado bom das redes sociais, que tem um lado fantástico, o lado da comunicação instantânea. Acontece o fato e existe a possibilidade de todo mundo saber. O eleitor vê uma irregularidade hoje, uma distribuição de material, compra de votos, ou a possibilidade de uma boca de urna, e isso está indo para as redes sociais de forma online, instantânea, acontecendo, está sendo reproduzida. Então, esse é o lado bom, não é? Então, eu acho que hoje o cidadão tem um mecanismo que vem ajudar o judiciário eleitoral a controlar, digamos, a pouca ordem que existia Ou seja, porque hoje a transmissão de dados eleitoral é automática, né? Fechou a urna lá, ele vai para um ponto de transmissão de dados e chega aqui. Você acha que essa rapidez induz a um menor embate pessoal? Porque antigamente as eleições no Pará eram eleições muito violentas, né? Eleições muito violentas na rua. E essa violência migrou para as redes sociais. Você vê as redes sociais, você acha que isso vai conter um pouco a turma na rua? Eu acredito que sim, eu acredito que a violência das redes sociais, essa realmente, como tu falaste, migrou, não é? Migrou para as redes sociais e essa violência é educação e cultura, não é? E ela, eu acho também que acaba com um certo controle de fake news e educação e cultura. Eu acho que violência nas redes sociais, na verdade, as pessoas hoje estão se revelando através do mundo virtual, né? Então isso requer tempo. Tirando a máscara, né? Tirando a máscara. Botando as manguinhas de fora. Botando, né? As manguinhas de fora. Como se diz. Por falar nisso, é uma questão que sempre foi um tabu nas eleições, né? O nível de abstenção. De dizer, olha, a abstenção foi tão grande que a eleição está meio prejudicada. Como é que você acha, nesses tempos de pandemia, que vai ser a abstenção no Brasil, especialmente no Pará, especialmente em Belém? Olha lá, Tito, se nós formos ter como base as duas últimas eleições, a municipal de 2016 e as gerais de 2018, nós tivemos uma abstenção aí nas raias dos 20%, quer numa, quer noutra. Isso num cenário sem pandemia, num cenário de que o eleitor não foi porque, por algum motivo, não queria, não podia, apesar do voto não ser facultativo. Mas agora, Tito, mesmo com a mudança do calendário eleitoral para 15 de novembro, eu vejo que nós temos que iniciar o raciocínio com 20%. Não é? E eu acho que essa eleição, ela seguramente chegará ao nível de abstenção de 30%. Opa, é muita coisa, hein? É muita coisa. 30%. Agora, Tito, se nós formos observar as eleições americanas, por exemplo, o nível de abstenção é muito alto. Não é? Olhando por esse ângulo, os últimos presidentes americanos têm sido eleitos com baixa legitimidade. Lá é facultativo. Né? Lá é facultativo. Mas também é da democracia. Se só 50% do eleitorado quer ir votar, e lá você ainda pode votar pelo correio, né? Uma coisa inimaginável. Agora. É uma coisa inimaginável para padrões brasileiros. Já pensou o cidadão brasileiro poder postar nos correios a sua intenção de voto? Para nós é inimaginável, né? E como é que você está vendo esse quadro eleitoral no Pará do ponto de vista da situação jurídica, das candidaturas, de impugnação de candidatos? Os prazos eleitorais que passaram, realmente já passaram ou vai ter reabertura de prazo em razão do adiamento das eleições? Olha lá, Tito, tem dois momentos aí que, em relação aos prazos que já passaram, esses o tempo levou, não é? O tempo consolida... É uma regra comum do direito. É uma regra comum do direito, Tito, não é? O tempo consolida situações jurídicas. Então, nós temos algumas situações jurídicas que foram consolidadas, não é? Por exemplo, a desincompatibilização de secretários de Estado que pretendiam ser candidatos a prefeito. Essa é uma situação jurídica que o tempo consolidou. Né? Aquele secretário de Estado que verdadeiramente pretendia ser candidato, ele tinha que ter saído. Né? Ele tinha que ter saído e ficado no aguardo. Se houvesse mudança,
E se fosse do jogo político, poderia voltar, passar mais um pouco tempo ou não, ou já caminharia na condição de numa pré-campanha. Mas esse é o exemplo clássico desta eleição, onde verdadeiramente tudo que é novo não se sabe qual vai ser o posicionamento jurídico, não é? E o TSE veio, não é? O TSE veio a orientar a decisão congressual de dizer que o passado já se consolidou e ficamos com os prazos de futuro, não é? Agora tem uma situação, Tito, que ainda vai ser ponto de muito debate na Justiça Eleitoral, que é a seguinte, Tito: aqueles que foram condenados nas eleições de 2012 ou por qualquer motivo, foram condenados por abuso de poder econômico, compra de votos, abuso de poder político, de autoridade, esses foram condenados a 8 anos. Aquela eleição foi no primeiro domingo de outubro. Ou seja, então, aquela eleição foi no dia 7 de outubro. Ou seja, agora, e por via de consequência, a inelegibilidade daquele candidato de 2012, ela acaba no dia 7 de outubro. Aí a eleição mudou a data dela para o dia 15 de novembro. Esse candidato, Tito, está apto a participar do processo eleitoral? Essa é uma pergunta. Que eu te faço. Essa é uma pergunta que eu respondo positivamente. Ele está apto. Mudou a data da eleição e pelo um advento que ele não concorreu. Os candidatos lá condenados em 2012, eles não concorreram a essa mudança. Eles não poderiam, eles não participaram do processo de escolha. Não, o advento da pandemia refugiu ao controle de qualquer cidadão. Então, eles não podem vir, penso eu, ser penalizados por atos que eles não concorreram. Agora, a pergunta é a seguinte: este prazo, ele é retroativo, a condenação é retroativa? Por exemplo, ele foi condenado, então a condenação retroage ao dia da eleição de 2012? Ao dia da eleição de 2012. E a pena, Tito, ela não pode ser majorada. É 8 anos. O 8 anos ele começa a contar daquela data da eleição, independente de qualquer seja o dia 1º de outubro. Nós já tivemos eleição, né, nos primeiros 7 dias, nos primeiros 15 dias do mês, já tivemos eleição em todos os dias, né, na primeira quadra, né, que é o primeiro domingo de outubro. Nós já tivemos eleição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Tito, nós não podemos aumentar a pena em mais um dia. Se a pena é de 8 anos e o 8 anos ele se completa, exemplo, no dia 8 de outubro, como é o caso de agora, nós não podemos majorar para o dia 9 de outubro. Nós não podemos majorar para o dia 30 de outubro, nem para o dia 15 de novembro. Roberto, qual é a sua expectativa para as eleições deste ano? Olha, as eleições deste ano será, sem a menor dúvida, nós já estamos vivendo um momento diferente do processo eleitoral, não é? Nós estamos vendo um silêncio muito grande nas ruas, nós não estamos sendo testemunhas de muitos debates. Eu acompanho eleições municipais em vários municípios e o que eu tenho visto, salvo raras exceções, inclusive um silêncio muito grande nas redes sociais. Eu acho que a eleição ela só vai chegar realmente ao debate dos lares, das corporações, das igrejas, das associações e do cidadão de modo geral, eu acho que a partir de meados de setembro. Dizem que a eleição só começa quando começam os spots na televisão, né? O programa eleitoral. Quando ela invade a sua casa, não é? A TV ela está na sua sala, no seu quarto. Roberto, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Papo no Tucupi. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade. A restrição de crédito dói. Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.